Glória, glória a Deus, aleluia. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo venha nos abençoar poderosamente para que a gente tenha um bom entendimento da palavra. Que Ele venha nos ensinar, nos abençoar, para que o Espírito Santo, que é o revelador de todas as coisas, venha adentrar em nossos corações, né? Hoje eu quero ler aqui em Tessalonicenses. E também em Timóteo. Como é pequenininho o capítulo, né? Então dá para ler os dois capítulos aqui, bem rapidinho. E em nome de Jesus, né? Sempre devemos, irmãos, dar glória a Deus por vós, como é de razão, porque a vossa fé cresce muitíssimo, e o amor de cada um de vós aumenta de uns para com os outros, de maneira que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, por causa da vossa paciência e fé, e em todas as vossas perseguições e aflições que suportais. Né? Então não é desde agora, né? Desde sempre. Jesus mesmo falou, né? Que nesse mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então já estava avisado, né? Ser crente não é assim como alguns falam por aí, né? Que é bom, que é fácil, que é isso, que é aquilo. Não. Ser crente é aguentar tudo. Tudo pelo nome de Jesus Cristo para a nossa salvação. Então, claro que vai haver perseguições, né? Toda a vida que a gente estiver fazendo a obra de Deus, eu falo no caso de estar crendo em Deus, né? Fazer a obra é crer no Filho unigênito de Deus, né? Isso é fazer a obra. Então toda vez, todo tempo que a gente estiver fazendo a obra, vai ter perseguições. Não adianta. Com Jesus foi assim até a morte, né? Foram 3 anos de perseguições, aflições. Não teve descanso. Quando Deus levantou ele para fazer a obra com 30 anos, já começou as perseguições. E só terminou quando ele morreu. Mas ele não desistiu, né? Não desistir. Esse é o segredo da nossa vida para com Deus. Não desistir jamais, né? Crer em Jesus até o fim. Quem prevalece, esse vence. De maneira que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, por causa da vossa paciência e fé, em que todas as vossas perseguições e aflições que suportais. Prova clara do justo juízo de Deus. Olha, prova clara. Então as perseguições, né, as aflições são provas claras do juízo de Deus na nossa vida. Para que sejais havidos de dignos do reino de Deus. Eita glória! Pelo qual também padeceis. Se de fato é justo diante de Deus que em paga tribulação aos que vos atribulam. Olha isso, gente. Que a gente sabe, né? Mas sempre é bom estar ouvindo, né? Não que a gente vai desejar isso para as pessoas, né? A gente precisa orar. Mas só que Deus é justo, Deus é juiz, né? E cada um vai receber a sua paga. Os que foram para o bem, os que foram para mal, mal. Se de fato é justo diante de Deus que dê em paga tribulação aos que vos atribulam,
E a vós que sois atribulados, descanso convosco, quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu, com os anjos do seu poder. Eita glória! Um dia ele vai vir, né? Na hora certa ele vai vir. Né? Então a gente vai fazendo a nossa parte. Orar pelos nossos devedores, pelos nossos inimigos. Né? Não pagar o mal por mal. Porque Deus é juiz. Se a gente pagar o mal por mal, então também a gente vai ser julgado. Esse é um grande problema, né? Como labareda de fogos, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. O que é o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo? O que precisamos ouvir? O que precisamos estudar? O que precisamos os pregadores pregar? O Novo Testamento, que é o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu tenho sempre falado isso daqui. É só pelo conhecimento da verdade. Por isso Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se ele é a verdade, se ele está falando, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então a gente precisa estar muito atento a essas coisas que Jesus fala. Ele não ia falar essas coisas à toa. Se ele está falando que ele é o caminho, a verdade e a vida, é porque ele sabe bem o que está falando. Se a gente parar para começar a pensar, né? Por que ele falou isso? Lendo o Novo Testamento, pedindo o Espírito para nos iluminar, a gente vai entender bem o que eu estou falando. Né? Os quais por castigo padecerão eterna perdição, ante a face do Senhor e a glória do seu poder. Quando vier para ser glorificado nos teus santos e para se fazer admirável naquele dia em todos os que creem, porquanto o nosso testemunho foi crido entre vós. Paulo, eu já falei isso, vou falar de novo. Paulo, Mateus, Marcos, Lucas, todos os discípulos, o que eles pregavam? Eles abriram, por acaso, a Bíblia lá no Antigo Testamento, começou a pregar as coisas do Antigo Testamento, ou eles falavam as coisas de Jesus? Ou eles pregavam o que o mestre pregava? Se Jesus veio fazer nova todas as coisas, então é claro que o discípulo tem que fazer novo também, junto. Porque senão como que vai fazer? A gente não via eles pregando coisas do Antigo Testamento, como eu tenho falado. Eles usavam algumas coisas como âncora. Mas não se pregava Antigo Testamento. Jesus veio fazer nova todas as coisas, como ele fala. Ainda a gente vai ler um pouco disso aqui também. Pelo que também rogamos sempre por vós, para que o nosso Deus vos faça dignos da sua vocação, e cumpra todo o desejo da sua bondade e a obra da fé com poder, para que o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nome do nosso Senhor Jesus Cristo, seja em vós glorificado, e vós nele, segundo a graça do nosso Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, é em Jesus Cristo, é para Jesus Cristo. Sem ele, nada se fez. Mas quem deu a vida por nós foi Jesus Cristo. Não foi nenhum santo, não foi nenhuma santa. Não. Quem deu a vida é que dá a vida. Não é? Então a gente deve crer em Jesus Cristo.
orar em Jesus Cristo. Agora, se tem os anjos que trabalham para Cristo, já é uma outra coisa diferente. Mas a nossa fé deve ser em quem deu a vida por nós. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, pela nossa reunião com Ele, que não vos façais falso, não vos moveis facilmente do vosso entendimento. Olha o que Paulo está falando aqui. Não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola. O que o Paulo está falando aqui? Para a gente continuar no novo mandamento das boas novas de Cristo. Não ficar pregando ou estudando fábulas do passado. Ele vai falar disso aqui. Quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia do Senhor Jesus Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado. O fim do mundo, então, não vai ser antes dessas coisas. Né? Antes que este venha. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim como sem que vos tenha... Deixa eu ler de novo. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes tenha a apostasia. Antes vem a apostasia, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama de Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus. Olha o poder desse. Se assentará como Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então não vai acabar enquanto esse não aparecer. Enquanto esse, né, que Paulo está falando aqui, o anticristo, o começo, né, o começo da tribulação está começando, como eu falo, o começo, né? Está começando. Ainda tem um tempo. Não vai acabar nem hoje, nem amanhã, ainda tem um tempinho. A gente não sabe quanto tempo, mas não vai ser por agora. Porque ainda tem que vir o iníquo. Que é o anticristo, que a gente ainda não viu, mas ele está falando que a gente vai ver. Mas se assentar no trono de Deus, parecendo Deus, querendo ser Deus. Olha isso. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? Paulo ficou sabendo disso por intermédio dos discípulos, porque ele está falando aqui que ele falava isso para os discípulos. E naquela época o povo já estava esperando Cristo voltar. E já se passaram mais de 2000 anos e ainda Cristo não voltou. E ainda não voltou porque ainda não aconteceram essas coisas que eu acabei de falar aqui. E ainda está no início das tribulações. Tem um tempo. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que detenho a que seu próprio tempo seja manifesto. Porque já é o mistério da injustiça opera.
porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um agora, resiste até que do meio seja tirado. Somente há um. Mas olha quem é. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Olha o poder de Deus, né? Ninguém pode com a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando Ele lança a palavra, nunca volta vazia. Ela sempre faz o que tem que fazer, né, para voltar. Isso também é palavra. Estou falando porque eu ouço aqui, eu leio aqui, na verdade. E agora vós sabeis o que detém para que a seu tempo próprio seja manifesto, porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado, e então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca. Eita glória! E aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder, e sinais e prodígios de mentira. Gente, a gente tem que tomar muito cuidado com uma coisa. O anticristo, ele é contra todas as coisas de Cristo e de Deus. Este é o anticristo. Tem muitos pregadores por aí que estão sem entendimento, mas que creem em Jesus Cristo. Então, quando a gente vai falar da vida de alguém, de algum pastor, de algum desses que estão lá no topo aparecendo, a gente tem que tomar muito cuidado. Porque o próprio Senhor Jesus falou: ai de quem toca na menina dos meus olhos. A palavra diz que todos nós somos pecadores. Né? Eu sou pecador, todo mundo é pecador, uma hora ou outra a gente erra, não tem jeito, a gente foi feito assim. Então a gente precisa tomar bastante cuidado para não ficar falando da vida dos outros. O próprio anjo que veio resgatar Moisés, a palavra fala disso, né? Quando Satanás queria Moisés, porque Moisés matou um homem, né? Para defender o povo de Deus. Então Satanás achou que ele já tinha direito na vida de Moisés, na alma de Moisés, vamos dizer assim. Mas aí veio o anjo e não falou mal dele, só falou: o Senhor te repreenda, Satanás, porque Moisés eu vou levar. E levou. Nem ele ousou falar da vida desse que queria tragar Moisés. E quem dirá nós? Era um anjo. Então a gente também não pode fazer isso. A gente tem que seguir, né, os mandamentos de Deus, os mandamentos de Jesus Cristo. E tomar cuidado. Eu tenho visto pregadores por aí que até... eu estava até acompanhando algumas das mensagens, mas aí começou a falar da vida dos outros, a vida dele despencou. Porque abre brecha. Abre brecha. Aí fica fácil. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Fazer a obra do nosso Senhor Jesus Cristo. Cada um fazer a sua parte. Quem estava errando, ele vai, uma hora, o Espírito Santo vai iluminar, né, a cabeça dele e ele vai voltar a fazer a obra. Mas precisa ter o Espírito Santo. Porque é Ele que nos ensina. Precisamos então orar, pedir para que Ele, né, não nos deixe, não sai da nossa vida, para a gente se manter nos caminhos de Deus. Né? Quanta coisa tem no mundo, né? Principalmente o dinheiro, que desvia completamente as pessoas.
como a gente tem visto por aí, né? E é por isso que Jesus já veio dando exemplo, né? Nascido numa manjedoura. Ele é dono de tudo. Ele é dono de tudo. É tudo dele, mas ele veio humilde para dar exemplo. João Batista também. Olha isso. Os dois maiores que se passaram por aqui, porque o próprio Jesus falou que nascido de mulher nenhum é maior que João Batista. Escuta isso. Os nascidos de mulher nenhum é maior do que João Batista. A coisa é séria, né? E com todo o engano da injustiça para os que perecem. Deixa eu ler aqui o 9 de novo, senão a gente vai ficar um pouco perdido aqui, né? A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo engano de injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem, não creram em Jesus Cristo, né? Não creu, então ficou vulnerável para essas coisas do mal. E por isso Deus lhe enviará a operação do erro. Olha isso. Cristo vos enviará a operação do erro, para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade. Antes tiveram prazer na iniquidade. Eita Deus poderoso. Nós devemos orar muito, né, gente? Pedir muito a Deus socorro e misericórdia, para a gente não vir se desviar, como a gente tem visto muitos por aí. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter elegido desde o princípio para a salvação e santificação do Espírito e da fé da verdade, que é Jesus Cristo. Fé veio por Jesus Cristo, né? Para que, pelo nosso Evangelho, vos chamou para alcançardes a glória do nosso Senhor Jesus. Para que pelo vosso Evangelho, ele fala aqui, vos chamou para alcançardes a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. E qual é o Evangelho que eu falei? Não é o Novo Testamento? Não é a fé? Então, irmãos, estáis firmes e retendes as tradições que vos foram ensinadas, seja palavra, seja por epístola nossa. Epístola nossa é o novo Evangelho, é o Novo Testamento. E o próprio nosso Senhor Jesus Cristo e nosso Deus e Pai, que nos amou e em graça nos deu uma eterna consolação e boa esperança. Console vosso coração e vos conforte em toda boa palavra. Boa palavra e obra. Olha isso. Boa palavra e obra, vinda do Espírito Santo, vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Não das fábulas do passado. No demais, irmãos, rogai por nós, para que a palavra do nosso Senhor tenha livre curso e seja glorificada, como também o é entre vós. De novo, né? Ele está falando da boa palavra, da palavra da salvação, da palavra do novo Evangelho.
para que sejamos livres dos homens dissolutos e maus. Porque a fé não é de todos. Porque a fé não é de todos. Por isso devemos dar muitas glória a Deus. Muitas graças a Deus. Porque a fé não é de todos, a salvação não é de todos, tem muitos aí no meio que a gente sabe que não vai poder ser salvo porque a fé não é de todos. Somente o remanescente é que vai ser salvo. Isso é muito sério, devemos estar entre esses. Mas fiel ao Senhor, que vos confortará e guardará do maligno. Se guardar essas coisas no coração. E confiarmos de vós no Senhor, que não só fazeis como fareis o que vos mandamos. Ora, o Senhor encaminha o vosso coração no amor de Deus e na paciência de Cristo. Na paciência de Cristo. Quero começar agora aqui em Timóteo. Eu vou falar essa partezinha aqui, mas eu vou direto aqui para Timóteo. No versículo 3. Como te roguei quando parti para a Macedônia. Paulo escreveu uma carta para Timóteo. Que ficasse em Efésio, para advertir alguns que não ensine outra doutrina. Isso era dentro da igreja que Paulo tinha já ensinado. Para não voltar às fábulas do passado, como eu tinha falado. Como se vê hoje. E Paulo já tinha avisado de antemão, né, que o povo ia deixar a verdade e ir atrás dos maus pregadores. Das fábulas do passado, como a gente tem visto. E hoje Deus me levanta para advertir novamente esse povo. Para não ficar, né, nessas coisas do passado que não tem como salvar. Nem cedem em fábulas ou genealogias intermináveis que mais produzem questões do que edificação de Deus. Escuta isso. Mais produzem questão do que edificação de Deus, quer dizer, de Jesus Cristo, para a salvação. Consiste na fé, assim o faço agora. Vou ler de novo. Intermináveis, que mais produzem questão do que edificação de Deus, que consiste na fé. Na fé, assim o faço agora. Assim o faço agora. Né? Então Paulo estava pregando o quê? Novo Testamento. Pregando o quê? Jesus Cristo ressuscitado. Jesus Cristo salva, assentado à destra do Todo-Poderoso, que pode salvar, interceder por nós agora, porque agora temos um pastor. Antes as ovelhas estavam desgarradas. Não tinha pastor. Vê isso. E isso também é palavra. Né? Se a gente ler, a gente vai saber dessas coisas que eu estou falando. Ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida. O fim do mandamento é o amor. É por isso que Jesus salvou Maria Madalena da morte, de ser apedrejada até a morte, né? Porque agora ele fez nova todas as coisas. Antes se apedrejava uma pessoa que se prostituía até a morte. E nesse meio aconteceu de apedrejar Estevão, que falava da verdade. Apedrejou até a morte. E era assim a lei.
Mas Jesus não veio fazer nova todas as coisas, agora é o amor que predomina. Ou era para predominar, né? Pelo menos em Cristo é. Do que desviando-se alguns se entregar a vãs contendas, querendo ser doutores da lei, e não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam. Olha isso. Querendo ser doutores da lei e não entende do que está pregando. Por isso que eu falo, o Antigo Testamento é um perigo pregar. A gente vai ler isso aqui agora. Sabemos, pois, que a lei é boa se alguém dela usa legitimamente. Para pregar a lei, para pregar o Antigo Testamento, tem que ter o Espírito Santo iluminando para pregar dela legitimamente. Eu, com todo o conhecimento que eu tenho, não me atrevo a voltar lá e pregar isso de novo, como um dia eu fiz. De sorte que Jesus não me deu sossego enquanto eu não entendi isso. Foi tribulação em cima de tribulação. Até que eu entendi que o que ele queria era isso aqui. Que eu pregasse. Não foi fácil. E não é fácil, né? Quem prega a palavra sabe bem de que eu estou falando. Sabendo isso, que a lei não é feita, olha isso, gente, pelo amor de Deus. Sabendo isso, que a lei não é feita para o justo. A lei não é feita para o justo. Quem está falando isso aqui não sou eu. Está escrito aqui. Paulo escreveu. Que a lei não foi feita para os justos, mas para os injustos, obstinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreligiosos, para os parricidas, matricidas, para os homicidas, para os fornicadores, para os sodomitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os perjuros e para o que for contrária à sã doutrina. Até quem prega outra doutrina vai ser julgado pela lei, porque a lei também foi feita para esses. Então vê isso. A gente não tem que tomar bastante cuidado com o que a gente fala. Olha isso. Conforme o Evangelho da glória de Deus, bem-aventurado que me foi confiado. O que foi confiado para Paulo? Pregar Jesus Cristo. Novo Testamento. E dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque teve por fiel pondo-me no ministério. É mesmo, né? Paulo era perseguidor, um dos culpados também da morte de Estevão, como eu acabei de falar. Olha isso. Mas quando Deus quer salvar, né? Quem somos nós, né? Para julgar. Se ele salvou até aquele lá que estava do lado dele na cruz. Imagina, né? Imagina se um de nós ia lá e queria salvar esse homem. Ele era culpado, ladrão, sei lá o que ele fez lá. Ele recebeu a condenação da morte na cruz, que era a pior coisa que tinha. Mas ele foi salvo por causa de algumas palavras que ele, né, falou e creu em Jesus Cristo. Escuta isso. Não é crer? E a mim, que dantes fui blasfemo, e perseguidor, e opressor, mas alcancei misericórdia, porque o fiz ignorantemente na minha incredulidade. Eita, glória a Deus. E a graça do nosso Senhor
superabundou com a fé e o amor que há em Jesus Cristo. Paulo foi um milagre mesmo. Paulo, né? Não tem comentário. Jesus apareceu para ele. Olha que coisa linda, gente. Você ser convertido dessa maneira. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. E ele é o principal, né? Dos quais eu sou o principal. Eita glória! Por isso que eu falo, né, gente? A gente tem que tomar bastante cuidado com o que a gente fala. Mas por isso alcancei misericórdia para em mim, que sou o principal. É o principal perseguidor de Cristo, da igreja. Era, né? Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Para exemplo. Jesus, ele fez isso por quê? Porque os que eram para ser salvos não quiseram. Não creram. Né, que eram os fariseus, era o povo que dirigia as igrejas naquela época, e até hoje, né? Não creram. Então ele começou a chamar todos que estavam pelo caminho, né? Pecadores, ladrão, tudo que não presta. Para quê? Para confundir os que se achavam grande, que não é, né? Olha isso. Olha a obra de Deus como é bem diferente da nossa mente. Muito diferente. Ora, o Rei dos séculos, imortal, invisível ao único Deus, seja a honra, glória para todos sempre. Amém. Este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que, segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por elas boa milícia. É isso que a gente deve fazer, gente. Né? Militar com boas milícias, falar da salvação, que é o que importa. Jesus veio fazer nova todas as coisas. As fábulas do passado, deixa para lá, isso não importa mais. Conservando a fé e a boa consciência, rejeitando a qual alguns fizeram um naufrágio na fé. E entre esses foram Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para que aprendam a não blasfemar. Né? Porque ele estava pregando coisas do passado que não importa mais. E Paulo, né, falou algumas vezes para ele, pediu para que ele não fizesse isso, e ele continuou fazendo. Aí Paulo entregou ele na mão de Satanás. Né? Paulo mandou com uma palavra, olha o poder de quem faz a obra de Deus. Né? E ele morreu e foi para o inferno. E lá esperar o julgamento, até a vontade de Deus. Admoesto, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, né? Para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda piedade e honestidade. Então que a gente venha fazer isso também, né? Orar pelos governantes, não só do Brasil, mas, né, do mundo. A gente tem visto como está por aí. Já não chega o natural, né? Que eu digo, terremoto, essas coisas que estão acontecendo, a terra se partindo. E ainda agora esses, né, governantes querendo fazer guerra. A gente sabe que isso daí vai fazer parte, né, do poder de Deus, mas que a gente vem orar, né? Porque isto é bom e é agradável diante de Deus, nosso Salvador. Tá vendo? Que quer que todos os homens se salvam e venham ao conhecimento da verdade.
Conhecimento da verdade é o conhecimento da glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Novo Testamento, nova todas as coisas, o amor. É isso que é verdade, né? A nossa vida para com Deus. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Eita glória! Muitas vezes eu ouço esse povo do mundo falando que há só um Deus. Mas eles mesmos não estão no Deus verdadeiro. Mas eles mesmos falam, só há um Deus. Quando você vai falar alguma coisa, só há um Deus. Se Deus não põe o conhecimento, o entendimento, né, no coração, aí para ele, o Deus dele é o único Deus. Vai fazer o quê, né? O qual você deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servirdes de testemunha ao seu tempo. Então é esse o verdadeiro Deus, que deu a vida por todos, e esse nome é o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o único Deus. Antes de Jesus não havia outro Deus. Antes não havia pastor. Estávamos desgarrados. Não sei se as pessoas conseguiram entender isso. O qual cedeu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunha a seu tempo. Para que, digo a verdade em Cristo, não minto, fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios, na fé e na verdade. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas. Dá até medo, né, de ir na igreja hoje em dia. Infelizmente, eu sou obrigado a falar isso daqui, né? Levantando mãos santas, sem ira, sem contenda. Eita glória! Quem sabe ainda a gente vai ver essas coisas, né? Sem ira, sem contenda. Bem eu queria. Mas a gente sabe, né, que daqui pra frente não vai ser fácil. O mal prevalece nesse tempo, né? Que é o anticristo. E a gente vem fazendo a vontade de Deus conforme a vontade de Deus. Para que até tudo isso passe e a gente venha ter uma vida eterna com o nosso Senhor Jesus Cristo. E assim eu vou agradecendo em nome de Jesus.